E nós paramos bem no momento em que o Ivo perguntou: existe socorrido que não gosta do posto? Sim, existe. Embora os que para lá são levados queiram o socorro, pois estão quase sempre cansados de sofrer. Estes estão normalmente agradecidos. Não podemos levar irmãos que não estejam arrependidos, que não queiram o socorro, porque eles acham tudo ruim. Outros dizem que nos postos há muita disciplina e querem ir embora. Alguns espíritos que não sofreram o suficiente e que são abrigados em postos de socorro a pedido de terceiros ou por equipes que trabalham em centros espíritas, muitas vezes não gostam e não ficam, voltando aos lares, aos ex-lares e a vagar. Como isso é interessante, né? Quantas e quantas vezes, né, a gente sabe, pode ser na nossa família ou não, só no conhecido, ou de um caso que a gente ficou sabendo. Vamos, pede pelo fulano de tal, pede pelo ciclano, pede pelo Beltrano, e todo mundo pede, na maior boa vontade, no maior amor. E às vezes esse pedido é feito com tanto amor, com tanta vontade de ajudar, realmente, que as equipes envolvem esses espíritos que estão em momentos de desarmonia, desequilíbrio, e consegue resgatá-los. Mas o espírito em si não, como vou dizer, não ainda metabolizou todos os seus sentimentos, todas as situações em que ele viveu. Então, ele ainda guarda muita desarmonia e incredulidade em si. E mesmo sendo resgatado, né, acolhido, ele não consegue afinar as vibrações dele com o ambiente para o qual ele é levado. E ele não fica confortável, ele se sente angustiado e não quer ficar ali. E, mais uma vez, me lembrei, né, de uma coisa constante que o nosso querido Jair lembra sempre: Deus não viola. Ninguém pode ser salvo se ainda não chegou ao ponto de compreender o que significa essa salvação, esse acolhimento, entender e se conscientizar das situações que o envolveu em sua vida encarnada ou mesmo no mundo espiritual, que levaram a essas desarmonias e desequilíbrios. E nós só nos sentimos bem nos ambientes que compactuam com a mesma sensação, com a mesma vibração, com os mesmos sentimentos que nós temos. Se não, podemos até suportar por um tempo, mas depois aquilo começa a incomodar. E, de alguma forma, num crescente, acaba minando as nossas forças e nos levando a outros. Posso falar uma coisa? Claro. Olha só, esse gancho, tudo que você falou aí, Silvio, que coisa interessante. Olha só. Alguns espíritos que não sofreram o suficiente e que são abrigados em postos de socorro, porque nós estamos falando dos espíritos no posto de socorro, correto? A pedido de terceiros ou por equipes que trabalham nos centros espíritas. Na terça-feira, estudando aquele livro Nosso Lar, a gente estava justamente comentando sobre isso, esse grupo que eu pertenço, né? O método pedagógico é do medo e do pavor, vamos falar assim. Porque no Nosso Lar, todos os espíritos vibram na faixa mais elevada.
Por que eles vibram na faixa mais elevada? Porque eles sabem que se ele baixar a frequência, ele vai sofrer, entende? É tipo aquela coisa como a gente, quando eu era criança, o professor, meu pai pegou a palmatória, minha mãe pegou a palmatória. Então, o método pedagógico que eu já tive não tinha tido muita evolução, não tinha palmatória. Mas tinha você ficar de joelho na frente dos alunos, o professor ficava em um estravo assim mais elevado, entendeu? Era quase uma pessoa inacessível. Então, a gente tinha medo do professor, tinha medo. Meu pai entrava dentro de casa, era aquele silêncio, toda aquela teoria do medo. Então, a gente fazia as coisas, não fazia as coisas erradas, com medo de apanhar, tudo medo. Então, o que acontece? Como ele fala aqui, ó, como ela fala aqui, alguns espíritos que não sofreram o suficiente, isso que você acabou de falar aí. Ele não se sente que sofreu o suficiente, quer perambular, ele vai perambular. Deixa lá. Até um dia ele fala assim, pô, meu Deus, eu estou sofrendo tanto, o que aconteceu comigo? Aí ele tem um despertar, como aconteceu com o André Luiz. É só isso. O que eu acho interessante, quando ele fala assim, a pedido de terceiros, e eu acho assim, eu já vi alguma coisa muito, sei lá, nessas coisas que a gente vai ouvindo, né, sobre também estar encarnado e também a pedido de terceiros, a possibilidade do desencarne, porque teve um episódio que eu conheci, que a pessoa, ela começou a desandar a vida, sabe assim? Ela começou a beber, aí ele começou a fazer coisas terríveis, terríveis, e assim, agressivas e tudo. E de uma hora para outra, pum, morreu do coração. Tuf. Morreu assim, sabe? Repentino, papá, puf, morreu. E em mim veio isso daí, de certa forma, isso daí, que a pedido de alguém que amava muito essa pessoa, ele foi levado antes dele fazer uma coisa pior, antes dele, sabe, ele ser um algoz, ser uma pessoa que venha a cometer coisas muito piores. Então, a sensação que me deu foi isso, foi que essa pessoa foi levada, assim, para evitar mas por alguém que devia amar muito, muito essa pessoa. E a pedido dessa pessoa, eu acho que foi tipo assim, parado aquele momento para ver se ele conseguia, né? Sei lá, se resgatar, sei lá como é que é o nome. Mas assim, e aí eu vejo isso também, que como essa coisa do amor, né? Que existe, sim, esse pedido de terceiros, que é o amor, né? Que pede para que aquela pessoa consiga sair dessa situação. Aí sim, aí vem aquilo né, da escolha da pessoa. A pessoa não prefere ficar ou prefere, ou ainda está num estágio que ainda não consegue enxergar direito, mas me chama a atenção isso, a pedido de terceiros. Essa história que você contou, além de extremamente tocante, faz a gente realmente parar e pensar no quanto o amor dos outros pode influenciar o nosso fato. É claro que esse caso que você conta é assim, o limite, né, para se decidir desencarnar um espírito que veio, né, como todos nós, com a programação, com algumas coisas que precisava cumprir, né, de chegar à conclusão que o melhor para ele é interromper, para que não adquira mais uma situação que eu não consigo nem imaginar, de tão severa os envolvimentos disso tudo. Mas quantas e quantas vezes a gente sabe alguém que está meio assim, tem rumo, talvez, né, na nossa percepção falha, encarnado, e acontece alguma coisa que o faz mudar o rumo da sua vida. Eu já conheci várias pessoas que levavam vidas desregradas, que desenvolveram algum tipo de doença,
alguns foram infecções, outros foram infartos, e a partir daquele momento parece que viraram a chave e passaram a viver as suas vidas como realmente tivessem renascido a partir daquele momento e mudaram o rumo da sua trajetória. E quem nos garante que esse, vamos dizer, acidente, doença, não foi a interferência por um pedido amoroso de alguém que não conseguia mais ver a pessoa se autodestruir? Claro que ninguém pede para ninguém morrer, para ninguém ficar doente, para ninguém sofrer um acidente. Mas às vezes quem está ouvindo a nossa angústia, a nossa compaixão por aquele nosso irmão e familiar encarnado, sente tanto pesar, tanto amor, que refazem as programações. E como a gente sabe, a espiritualidade usa de todos os meios para que, com amor, os objetivos sejam realizados. E se os objetivos das programações iniciais não conseguem ser cumpridas, e há risco de que tudo se torne pior, às vezes o amor surge e é incompreendido, porque ele é interpretado como um sofrimento, como uma dor, como uma interrupção da própria vida, que às vezes, na nossa cabeça, teria um grande futuro, mas em verdade não. Eu, disse Rosália, estive no Vigília como socorrida. Estou grata, mas ver o posto como aprendiz é diferente. Claro, estava enferma, necessitada, conheceu as partes que lhe cabia habitar. Agora, fui conhecê-lo como estudante, e tudo lhe pareceu diferente. Rosália, você lembra alguma coisa de quando esteve lá como socorrida? Zé perguntou. Sim. Como esquecer o sofrimento? Era um farrapo, mano. Foi doloroso. O remorso é fogo a queimar. Como não houve mais perguntas, Raimundo disse. Façam uma redação. Escrevam o que viram. O que mais os impressionou. Não é um trabalho obrigatório. Farão a redação só os que quiserem. Aqueles que têm dificuldades para escrever e preferem falar, contarão o que sentiram e do que gostaram. Alguns preferem ficar só escutando. Foram 15 a ler o que escreveram. Todos falaram dos trabalhos. Trocamos ideias. Silvio e Luiz disseram que após o curso irão trabalhar num posto no Umbral. Conhecer esses postos, esses lugares do país, no meio do sofrimento, nos foi gratificante. São casas de socorro abençoado. São refrigérios aos irmãos atormentados. Que bom que há nesses locais. E como é maravilhoso neles existirem os trabalhadores. Um minuto só, veja só, que coisa linda. Eu chego até a ficar emocionado. Nós já comentamos sobre isso aí, a nossa vivência.
por exemplo, o Silvio que faz sopão, e a Sônia, e a Diva e tudo mais, fatalmente, a profissão tá do próprio Silvio e da Sônia, fatalmente, quando desencarnares, vão para esses lugares. Como eu já falei, a gente até havia a Diva. Porque isso aí não são todos que estão nessa linha. Primeira coisa que nós temos que levar em consideração, que o nosso antepassado está ligado a Francisco. Nós somos um grupo ligado a Francisco e a Clarice. A gente já, não precisa falar, a gente já sabe isso no nosso interior. Então, quando nós desencarnamos, nós não vamos para Centro de Pesquisa Avançada Intergaláxia. Nós não vamos para Ultra Mega Power Poder de Conhecimento, nada. A gente vai trabalhar. Por isso que eu fico até emocionado quando eu leio, quando a gente lê isso aqui, entendeu? Todos nós vamos para esses lugares, porque nós nos identificamos num período em que nós abraçamos o cristianismo puro. Amar a teu próximo como a si mesmo, fazer aos outros como não quero que faça você. Então, isso a gente abraçou na época de Francisco e vamos seguindo em frente. Porque esse trabalho de caridade nós já fizemos na parte material e alguns ainda continuam fazendo vídeo de distribuição de sopas e outras coisas mais, e outros também continuam fazendo como a gente faz em radiação. Então, quer dizer, não tem como a gente não desencarnar e não ficar em um desses postos. Pelo menos eu vejo assim, tá? Essa é a minha visão. Sem dúvida, nós temos uma possibilidade de que, ao desencarnar, estejamos em espaços onde possamos continuar, pelo menos em parte, aquilo que a gente tenta realizar aqui na Terra. Mas a gente deve também estar atento e respeitar os nossos lados no momento estão obscurecidos na Terra. Pode ser que tenha algum motivo que a gente não se lembre agora de hoje estarmos realizando as nossas profissões atuais aqui na Terra. Mas qual serão as capacidades, as capacitações que cada um de nós já fez ao longo de nossa jornada? Será que, no meu caso, o meu principal intuito é ser médico? Será que o da Sani é ser dentista? Será que a Diva é ser, não uma advogada, porque advogados não teriam a quem defender no mundo espiritual, pois onde há amor não há julgamento. Mas, na sua função de ouvir, de orientar, de defender num posicionamento mais alto, nossas vidas, ainda encarnados, são uma incógnita para todos. E acredito que o que realmente, profundamente somos, ao libertar todas as trancas, a abrir todos os baús que atualmente estão fechados, podemos nos surpreender com o quanto cada um de nós consegue brilhar e atingir. Não digo que somos grandes seres, espíritos muito evoluídos. Não, não é nada disso. Mas a certeza com que nos encontramos, a alegria e o amor todos os dias aqui, pode ser que se transforme em uma força imensamente maior para retornar ao mundo espiritual. Quem pode garantir se cada um de nós não é um samaritano, não é um doutor tratando
desses nossos irmãos em agonia. Quem poderá dizer, senão apenas Deus, o que somos? Aliás, o que sempre fomos. E tudo isso é movido por uma coisa tão simples: amor. Tem 5 minutos. Eu não sei se é a minha internet, mas a voz do Silvio está, às vezes, falhando. É só comigo? Não, está falhando, Não, sim. comigo está falhando também. Pode ser a internet daqui. Ah, tá. Não é porque às vezes dá umas falhadas, umas Agora tá travadinhas. Aí eu A estava internet, às vezes, fica ruim. Eu achei que pudesse ser a música, mas agora também continua falhando. Vamos lá. Olha o iníciozinho desse capítulo. Capítulo 6. Desencarnação. Começamos a aula teórica, narrando nossas próprias desencarnações. Todos, de fato, têm uma incessante história para contar. Ninguém teve a desencarnação da mesma forma, embora seja natural e para todos. Narrei a minha em poucas palavras. Desencarnei por aneurisma cerebral. Nada vi ou percebi. Para mim, foi como dormir e acordar entre amigos. Adaptei-me logo. Era espírita. Este fato ajudou-me muito. Veio com diploma, exclamou Ivo, brincando. Sabia o que ia acontecer e o que ia encontrar. É bem esperto. De fato, respondi. Quem tem religião interiormente e vive de acordo com o Evangelho é esperto. O Espiritismo, bem compreendido, educa para a continuação da vida. Acha, Patrícia, que pelo fato de você ter sido espírito, teve e tem recebido muito aqui no plano espiritual? Perguntou o Zé, também referindo-se ao fato de Flor Azul nos acompanhar nas discussões por minha causa. Zé, o Espiritismo proporcionou-me um ambiente propício para realizar-me interiormente. Segui realmente a doutrina de Allan Kardec. Vivi o Evangelho de Jesus. Dona Isaura interrompeu delicadamente. Patrícia, se bem um dos ensinamentos do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, muitos os chamados e poucos os escolhidos. No item 12, que nos diz: aos espíritas, portanto, muito será pedido, porque muito receberão, mas também aos que souberem aproveitar os ensinamentos, muito lhes será dado. Aqui cabe uma intervenção, que fala aqui dos espíritos, que, me desculpe a sinceridade, vai virar quase um proselitismo, que o espiritismo é a salvação. E não é bem assim. Claro que a doutrina espírita, os livros, tudo, nos dão uma visão mais explicativa, mais lúcida do mundo espiritual, mas qualquer pessoa que viva no amor, viva no bem, na gratidão, independente de vivenciar qualquer tipo de religião ou religiosidade, encontrará essas mesmas facilidades do mundo espiritual. Porque não é a fé que se professa, mas a energia que se tem. É a vibração que você emite que gera o bem-estar ou desequilíbrio ao seu redor. Então, se a gente, independente
do que segue como profissão religiosa, vivemos realmente na caridade, na bondade, no amor, a gente vai ter tudo aquilo que a gente plantou para colher no mundo espiritual. Silvia, Diga-se. eu lembrei que tem uma mensagem no Evangelho que fala bem sobre isso, né? Que Kardec fala que iria julgar, né? Se a mensagem fosse essa, né? Que é o Espiritismo é a salvação, mas a mensagem é que fora da caridade não há salvação. Não é fora da igreja, fora do Espiritismo, eles falam bastante sobre isso. A caridade nesse sentido de fraternidade, né? Não caridade material. Certo? Inclusive, é uma das máximas mais lindas do Evangelho, fora da caridade e não da igreja. Mas eu